Avonca você não faz muitas entrevistas. Você realmente não. Por que você não faz muitas coisas de mídia, ou podcasting, ou entrevistas? Na verdade, não sei. Acho que eu fico meio que realmente trancado e desce sobre o que estou trabalhando. Que eu tendo a colocar antolhos e apenas ir, mas eu gosto de ter conversas de forma mais longa, com pessoas que eu admiro. Eu acho que a razão pela qual eu faço isso é porque eu vejo que eu naturalmente vejo todo mundo como um quebra-cabeça e você viveu uma vida extraordinária. Você viveu um extraordinário. Um típico sim vida que quero dizer. É seguro dizer que quase ninguém no planeta Terra já experimentou e então eu fiz essa pergunta. Apenas para ser completamente honesto no topo. Porque a vida que você viveu que entraremos é aquele que teria moldado você de várias maneiras. E um deles eu acho. Pelo que li coisas que você disse. E diferentes experiências que você teve quando criança. É como confiar nas pessoas. Você sabe o que é interessante? Eu cresci filho de pais ricos e talentosos. E então eu acho que há como uma barreira natural que sobe você está. Você está preocupado com as pessoas. Especialmente quando você é uma criança. Gostando de você pelos motivos errados. Eu vejo isso agora com meu filho. Você sabe que ele quer ser amado por seus amigos e eu aprecio isso. Isso é bom para quem ele é. Não por quem somos e certamente não pelo que temos. Então eu acho que ser filho de um famoso pais e vivendo uma vida tão privilegiada. Eu tinha esse guarda e aquele guarda me serviu muito bem por muito tempo. Como se eu não tivesse amigos. Apesar da vida realmente tumultuada que eu tive. UPS e baixos que realmente me decepcionaram. Ou seja, amigos íntimos que não apareceu para mim ou quem mudou por causa das minhas circunstâncias. Ou o que estava acontecendo ao meu redor. E eu aprendi por mim, quero dizer. Você estava dizendo o propósito da vida para mim você conhece a expansão e não a contração do coração. E isso é difícil conforme você envelhece. Você sabe como você vive uma vida de serviço enraizado no amor e conexão. E eu aprendi cada vez mais que essas paredes, eles não te servem. E a única maneira de ter conexão, que é tão fundamental para a experiência humana é construí-lo e isso requer confiança. Então eu tenho que confiar nas pessoas. Agora eu tenho um bom radar, eu não sou tolo. Eu acho que sou uma leitura muito boa de pessoas. E eu acho que é meus pontos fortes e acho que é por isso. Eu não fui surpreendido por muitas pessoas, então eu li muito rapidamente. Mas também tive que me ensinar. Em vez de crescer meio cínico, como se tende à medida que envelhecem. Eu realmente me ensinei a confiar mais. E na medida em que isso significa periodicamente, eu vou ser queimado assim. Estou bem com essa troca, porque eu acho que vai levar a conexões mais significativas. Na minha vida provavelmente rede melhor certo. No longo prazo eu acho que sim. Eu tenho esta foto aqui de um Avanca muito pequeno. Tão engraçado eu olho para isso e vejo minha filha realmente. Foi como a primeira coisa quando vi aquela foto. Com que idade você percebeu que a vida, para você era um pouco diferente da pessoa média? É como quando uma criança percebe que, eu acho que, sempre houve muita atenção e escrutínio da mídia. Você vê que você experimenta muito cedo. Eu acho que meus pais fizeram um trabalho muito bom, tentando nos proteger disso. E era diferente do que sem mídia social. Você não conhece todo mundo. Acho que a experiência que nossos filhos tiveram foram. Onde quer que eles vão, as pessoas têm um dispositivo de gravação em suas mãos, o iPhone deles e pode tirar fotos deles e... Você sabe que é você está tão exposto durante seus anos de formação. E felizmente eu não tive isso crescendo. Mas houve momentos em que senti. Eu lembro, eu queria ser dançarina, uma dançarina de balé. E você sabe, minha mãe era um esquiador incrível. Ela esquiou na seleção nacional da então Tchecoslováquia, agora República Tcheca, e então ela realmente acreditava na importância do esporte para cultivar a disciplina então ela realmente encorajou isso. E eu estava dançando na Juilliard, na escola de American Ballet aqui em Nova York. Eu estava no quebra-nozes. E eu lembro que eu tinha provavelmente 8 anos e eu estava. Você sabe, como um pequeno papel no quebra-nozes. Eu era uma festeira e um anjo. Aqueles eram como os papéis de entrada onde você. Como dançar na festa onde o homem com o quebra-nozes chega. E então você está naquela cena de anjo. E eu me lembro de estar tão animado. E foi meu primeiro quebra-nozes. E Michael Jackson tinha acabado de se mudar para Trump Tower. Haha, e era literalmente nosso vizinho na Trump Tower. E meu pai o vê um dia. Você sabe passar no saguão, estou com ele, eu disse. Você sabe que minha filha está no quebra-nozes. Você deveria vir ver o desempenho dela. Então ele vem para o quebra-nozes com meu pai, no auge de sua fama, para me ver dançar. E agora isso em retrospecto poderia ser como uau.
Que experiência legal, mas fiquei horrorizado. Assim é que eu estava tão envergonhado. Achei que tínhamos arruinado o quebra-nozes. Todo mundo estava dançando com uma luva. Pessoas que produziram o show foram. Você sabe, histérico que todos estavam dançando com uma luva. Eu pensei que era tudo minha culpa. E isso foi apenas uma experiência de infância selvagem. Eu tinha coisas que aconteceram que estavam tão longe do normal. Que é realmente cômico em retrospecto, mas acho que o dia a dia era como realmente aterrado. Minha avó e avô, antes de passar do lado da minha mãe, realmente nos criou. Minha avó cozinhava todas as refeições que comíamos. Você conhece a maior parte da minha infância. Bibi e Bobby, Bobby Sam. Então ela me ensinou um tipo de amor e ternura incondicional e eu acho mais que tudo. Ela era apenas ela é inacreditavelmente nutritivo. Eu voltei para a casa da escola. Você sabe, antes de eu sair do chuveiro, ela teria lavado minhas roupas e dobrado, e colocá-los de volta na minha cama. Ela estava sempre me alimentando, e comida para ela era muito parecida com uma expressão de amor. Lembro-me de quando me tornei adolescente e dormia mais tarde. E depois ela me acordava para almoçar. Você sabe como, Deus me livre. Eu não estava sendo alimentado em todas as horas. Mas eu posso ver que ela significa o mundo para você. Ela tem 98 anos e Você sabe que a saúde dela sofreu? Você sabe que tem sido um momento um pouco difícil para ela. Mas eu sinto tão fortemente para eu e meus filhos termos a experiência. Estar lá para ela e assim como uma pequena fração do jeito que ela estava lá para mim. É um privilégio tão extraordinário. E para eles crescerem com ela em nossa mesa. Cada refeição, cada noite. E ela contando suas histórias e histórias da minha mãe, que eles infelizmente não conheceram. Você está bem? Eu posso te ver. Não, eu sou sim, estou ótimo. Eu tenho muito amor por essa mulher então. Isso não acontece comigo com frequência. O que é isso? Mistura de emoções que você está experimentando. Ela me ensinou muito apenas sobre o amor. E estávamos conversando antes sobre conexão. Você sabe que tem sido difícil vê-la agora como ela. Enquanto ela luta, mas ela é uma bênção tê-la em nossa casa. E morando conosco e pessoa muito especial. Talvez eu tenha um lenço de papel, haha, obrigado. É um verdadeiro crédito para ela, sim. Muitas vezes é um testamento, para a pessoa, e o valor que eles adicionaram à sua vida, e como eles estavam lá para você, que você sinta o que você faz por ela. E isso é tão visível em seu rosto, você sabe. Ela deve ter sido bastante formativa. Oh, com certeza, com certeza. Então ela tem sido uma pessoa incrível. Você disse que ela estava realmente cuidando de você. E com menos de 10 anos. Mãe e pai, estou assumindo muito ocupado sim. Explique isso para mim. Você sabe que minha mãe foi uma pioneira incrível. Um exemplo incrível para mim de força e resiliência. E glamour e determinação e ambição. E ela era uma ótima mãe também. Mas ela também diria que não poderia fazer isso sozinha. E ela não estava fingindo que podia. Então ela nos cercou com pessoas que nos amavam. Nós tivemos duas babás incríveis. Um deles trabalhou para minha mãe até o dia em que ela morreu, o outro é trabalhado para minha mãe até o dia em que minha mãe morreu. E ainda trabalha conosco hoje. Ela trabalhou como depois que crescemos. Ela trabalhou como assistente pessoal da minha mãe. Então eles eram muito parte de nossas vidas. E parte de nossa extensa família. E claro, minha avó em quem ela confiava completamente conosco. Então ela me mostrou muito em um momento em que, você sabe, não muitas mulheres estavam fazendo o que minha mãe estava fazendo dentro da sala de reuniões e nos canteiros de obras. O tempo todo, a propósito. Com saltos de 5 polegadas e como cabelo perfeitamente penteado. Então ela fez parecer incrivelmente fácil. Mas foi e continua a ser muito desafiador para equilibrar trabalho e vida assim. Especialmente em um momento onde o que ela estava fazendo era tão singular. Então ela realmente, e minha mãe, serviu como um modelo inacreditável para mim. Para o que é possível como ser uma mãe incrível, que é amoroso, nutritivo e divertido. E sustenta seus filhos. E também para ser descaradamente e obstinadamente perseguindo seus objetivos em uma capacidade profissional. Então ela fez isso quando era casada com meu pai. Ela fez isso após o divórcio e realmente foi simplesmente incrível. Um mentor incrível para mim. Você está crescendo em um contexto onde sua família está privilegiado, eles não têm notoriedade e ambos os pais estão bastante ausentes. Por meio deles estarem tão ocupados e eles também estão vindo. Eu não diria ausente, mas você sabe que minha mãe não estava em casa cozinhando para nós. Minha avó era, mas minha mãe estava em casa quando os comemos.
E então ela sairia de novo. Você sabe, ela e meu pai estavam construindo ativamente suas vidas e perseguindo suas paixões. E para minha mãe, muito parecida comigo hoje. Você conhece uma de suas expressões criativas. Veio na forma de design e arquitetura e ela não estava ausente. E você sabe, nem meu pai era tão. Ele foi preenchido o mais típico daquela geração. Papel masculino onde ele era menos como presente. Mas nunca houve dúvida em minha mente que eu era sua principal prioridade. E que ele estava disponível para mim. Então eu costumava ligar para ele do telefone público em moldá-lo estava em um armário de vassouras. E nunca uma vez ele não pegou. E às vezes seu escritório ficava cheio de pessoas você sabe, ele estaria no meio de um acordo ou uma negociação. Ou algum político ou o que quer que fosse. E ele sempre me colocava no viva voz. E, em seguida, começar a conversa dizendo a todos como eu tirei ótimas notas. E eu começaria a corar um. Mas ele sempre atendia. Você sentiu falta deles. Eles não estavam ausentes. Eu o quê? Sinto falta dele. Não porque eu não senti que eles. Eu não senti que ele estava ausente, era apenas diferente. Como se ele não estivesse assistindo a todos os nossos jogos esportivos. Mas, a propósito, poucos pais eram. Você sabe, há 4 décadas, há muito mais tipo de participação ativa. Como eu sou na vida dos meus filhos. Do jeito que meu marido é eu. Eu acho que você sabe. Um pouco diferente, especialmente Para os pais hoje do que há 30 anos, se eu sentasse a Havana, sua mãe aqui ao nosso lado com a mesma idade que você tem agora, qual seria as diferenças fundamentais nesses indivíduos? Você sabe que é engraçado. Eu penso agora em Minha mãe e eu somos incrivelmente parecidos e muito diferente. Então ela tinha um estilo exagerado e glamour. Você sabe, e eu acho que de algumas maneiras, foi uma reação à austeridade. E o controle de crescer em um país comunista. E na Tchecoslováquia, como se ninguém fosse dizer a ela o que fazer. Ninguém ia dizer a ela o que dizer. Então ela realmente faria meu pai parecer PC. E foi histérico, quero dizer. Passei grande parte da minha infância sendo como: oh mãe, por favor, pare, você sabe. Foi realmente interessante. Eu me sinto como hoje. Porque minha mãe faleceu inesperadamente. De uma queda há alguns anos. Havia apenas como eu tinha um monte de perguntas e eu realmente cavei em sua história e realmente a estudou quase. De uma forma que eu gostaria de ter feito quando ela estava vivendo. E eu poderia falar com ela diretamente. E acho que a entendo porque estou em um nível de maturidade. E eu tive alguns dos mesmos problemas. Você sabe, ter filhos pequenos. E acho que a entendo melhor hoje do que eu fiz de algumas maneiras em sua vida, como eu a vejo mais plenamente. E o que você entendeu mais sobre ela? Que você não entendeu enquanto ela estava aqui. Depois que ela faleceu, ela escreveu um livro nos últimos anos de sua vida, que falou muito mais sobre sua infância. E eu acho que não é incomum, para pessoas que experimentaram. Você conhece muitas dificuldades. Às vezes eles compartimentalizam. E é como avançar apenas, e toda essa parte de sua vida ela nunca falou sobre. E eu acho que quando você é mais jovem, você faz muito menos perguntas. Como agora eu diria a todos que estão ouvindo. Como realmente fazer as perguntas. Especialmente se as pessoas são um pouco abobadadas. E estão menos inclinados a olhar para trás no passado. Porque você sabe, toda a sua experiência de vida a moldou muito. Esta foi uma bela foto que encontrei você sabe, que estava em Mar-a-Lago no meu cama de infância muito ornamentada, haha, sim. Ela era realmente, quero dizer. Ela era incrivelmente glamourosa. Não consegui encontrar uma foto onde ela não olhasse. Incrível, não, sem fotos 9 anos. Sua mãe e seu pai se separaram divorciados. Que é muito bem divulgado. E que seu pai teve um caso com alguém. E é aqui que a citação que referi anteriormente. Sobre a confiança entra porque, notavelmente, repórteres estavam esperando fora de sua escola. Para tirar fotos suas e fazer perguntas sobre o caso do seu pai. E a citação que li na G que dizia: esta é uma citação sua. Se eu não tivesse essa lição, eu não sei se eu seria difícil. Me ensinou a não confiar em ninguém. Você nunca pode baixar a guarda. E eu nunca realmente tenho desde aquela época. Então essa é provavelmente a versão de 25 anos. De mim como. Você sabe que há muita verdade nisso, e eu acho. Certos mecanismos de defesa que criamos para nós mesmos são realmente saudáveis, sim. Porque era saudável para mim não confiar antes. Eu tinha aperfeiçoado meus próprios instintos. E aprendeu a entender as pessoas e ler as pessoas. Então eu acho que não havia nada de errado com 25 ou 27 anos com minha experiência vivida. Respondendo dessa forma. Mas eu deixo as pessoas que eu entendo completamente. Como cada parte de me mantém completamente. Essa reação a esse evento em como
9 anos sim, quero dizer repórteres estando em sua escola ou apenas geralmente. Você sabe como isso deve ter sido tão. Quando criança na escola bem, havia um nível de agressão que, como se até hoje não existisse com os paparazzi então. Gosto de gritar coisas e gostar de ler citações de tabloides para mim quando estou saindo da escola. Para colocar isso em contexto, este divórcio, aparentemente, ganhou mais manchetes do que o julgamento de O.J. Simpson. Então isso foi muito, a diferença é que uma vez que entrei em minha casa, era um lugar seguro, você sabe, a menos que as TVs estivessem tocando, que obviamente eles não eram durante aquele período de tempo. Então eu acho que a diferença hoje para os pais, e que eu penso muito com meus filhos, É que você simplesmente não pode protegê-los da mesma maneira. Como a mídia social amplifica tudo, então enquanto isso, experiência com esses repórteres foi extremamente combativo e agressivo e como totalmente inaceitável, de uma forma que eu não acho que a sociedade permitiria hoje. Hoje é muito mais na cara das crianças. Você sabe que eles podem adquirir as informações de que precisam. E obviamente quando você é jovem, você está curioso. Novamente, estou tentando gostar de construir o mundo na minha cabeça, porque acho que entender esse contexto inicial nos ajuda a entender todo mundo. E se esse foi o meu contexto inicial? Eu acho que você veria as impressões digitais em mim hoje. Você sabe bem. Eu acho que somos tudo que você conhece. Eu penso nisso com meus próprios filhos como eu. Eu cresci com muitos privilégios e eu vivi uma vida extraordinária e você sabe que eu nunca me preocupei de onde veio minha próxima refeição. Eu nunca me preocupei em poder pagar para a melhor escola que consegui entrar. E assim por tantas métricas, minha vida era extremamente confortável e fácil. E eu penso em alguns dos desafios que os momentos que eram nojentos ou desconfortáveis. Você sabe até mesmo o fato de o casamento dos meus pais sendo dilacerado. Eu acho que criar a pressão que o transforma em quem você se torna. Você sabia o que significava aos 9 anos? Porque eu não. Eu tentei me colocar, você sabe? Eu provavelmente então você não poderia procurar as coisas tão facilmente. Sim, então você sabe que eu não sei o que eu pensei que eu acho que provavelmente estava com mais medo do que qualquer coisa. Como a multidão e as luzes e a surpresa de tudo, você sabia o que significava a separação. Como o que eles conversaram com você e disseram, você sabe, estamos nos separando ou foi? Eles fizeram e acho que a experiência que tive. Eu fui televisionado mas era muito parecido com qualquer outra criança que tem 9 anos, cujos pais estão se separando. Você começa a se perguntar, você sabe que eu serei amado? Serei esquecido o que isso significa? Você quer que eles voltem a ficar juntos, você está esperando. Você está tentando criar paz entre eles. Reacenda o amor que você. Todas as coisas que eu acho que são como profundamente normal e humano. E você descobriu sobre o divórcio vendo um jornal? No seu caminho para a escola um dia, sim. Haha, esse não era o plano. Eles costumavam ter as grandes caixas de notícias com o jornal. Então o que dizia, meus pais me sentaram naquela tarde. Foi quando eles pretendiam. Mas tinha saído de manhã.